Welcome, welcome, estimados ouvintes do Futebol de Bolso. Se ainda não conhecem este magnífico projeto audiovisual, eu sou Braja Assunção e aqui comigo, o do costume, Miguel Ribeiro, para falarmos desta minissérie super loucura 2004-2005. It's Alan Shearer. That's the way to finish it. Oh! Jardel e é o gol do Porto. É o gol do Porto no Estádio da Luz. Balotelli, Aguero. Que golaço da Bruno Fernandes! Que golo, que golo, que golo, que golo, que maravilha! Futebol de Bolso, um projeto de Brás Assunção. Como é que é, Miguel? Uma semaninha de férias Ora e cá boas, estamos nós. é verdade, é verdade. Por motivos, olha, teve que ser, não é? Tivemos ocupações nos dias das gravações, acontece. Sim. Uns vão ver a Taça da Liga. Enfim. Outros vão também ver a Taça da Liga. Compromissos. Não responde nem uma palavra. Pá, sim, compromissos, é o que é. Mas cá estamos, de volta à nossa minissérie que tanto adoramos. E se na Sim. semana passada tocamos em polémicas, acho que desta vez vamos também ter muito suminho. Pelo menos bons apontamentos vamos ter com certeza. Sim, ainda há aí muito para escalpelizar aí das jornadas que vamos ver hoje. Isso temos. Pá, e boa fruta. Fruta sem malícia subentendida, atenção. Claro. É claro. É claro. É claro. Bem, não vamos perder tempo. Vamos logo recomeçar de onde ficamos da última vez. Exatamente. Então, no último episódio, ficamos no Trapattoni com o seu discurso bem educado, falando que o Benfica nos jogou a ponta de um corno. Isto É verdade, ficámos no 3-3 com o Rio Ave. E voltamos aqui ao nosso campeonato para ver o Leão Rouge ao ouvido da Águia. Vamos lá ver. Podes falar, Vitor. 12ª jornada, Leão ruge ao ouvido da Águia. Em Alvalade, o Sporting recebeu o Moreirense na cauda da classificação aos 9 minutos. O internacional chileno Pinilha marcou o primeiro gol dos Leões com um remate da cabeça da área. Bom, Belo golo. não fez muito. Carlos, minutos, apontou um golo fabuloso. Olha, 2-0 sim para os senhor. Leões. Ataque do Moreirense, com serviço para a área, onde Afonso Martins de cabeça reduziu a diferença, fazendo um golo fácil aos 56 minutos. Aos 65 minutos, a serviço de Pedro Barbosa, Hugo Viana encheu o pé Grandes vezes. e marcou o terceiro golo leonino. Verdade. Sapinto, Olha o após uma regresso de longa Sapinto. paragem por lesão, regressava à competição debaixo de fortes aplausos, incentivadores para uma bela campanha no resto da estação. Paito serviu Liadson para o quarto gol do Sporting. Estava assim, consumada. Mais uma goleada. Para a fé. O Vitória de Setúbal a jogar no Bonfim, se vencesse o Futebol Clube do Porto, voltaria ao comando da Superliga. Num desfile intenso, os Dragões ganharam com um gol do capitão Jorge Costa. Já não me lembrava disto. Fechava o Futebol Clube do Porto o primeiro terço do campeonato na Eu frente marcava do pontos líder gols, já está. dos Não era quatro. sempre que marcasse pontos gols. Mas também falou isso. Nas O entrevistas treinador da com o Real equipa, Madrid. o espanhol Vítor Fernandes, finalmente podia subir. Olha, Leiria. Estive lá não há muito tempo. Em Leiria, no estádio Olha, Magalhães, meu começou o estimado duelo de Vítor treinadores Pontes. Giovanni Trapattoni e Agora mais Vítor um Pontes. Num contra-ataque fangueiro, marcou para a União de Leiria, que venceu por 1-0. Fangueiro que foi anunciado já como novo treinador do Leixões. Na sua segunda derrota, primeira fora de casa, O que é que falaste, os Miguel? encarnados caíram para o terceiro. Eu estava a dizer que o Fangueiro que marcou o gol já foi anunciado esta semana, ou a semana passada, se não me engano, como novo treinador do Leixões. Eu vi isso, sim. Eu também vi isso. Espero que ele consiga, que tenha mais sorte.
Pá, sim. Também significa que estamos todos velhos. Também é verdade. Ao ponto que Siga, siga. as voltas que Siga. a vida. Mas olha, continua Siga, a ter siga. uma boa cabeleira. É verdade. Terceiro lugar. 13ª jornada. Simão e mais 3 pontos. Com Bahia, Jorge Uma Jesus das na surpresas bancada. do campeonato. Beira-Mar, Foco do Porto em Aveiro na 13ª jornada. Beto do Livre marcou Que nem o sequer é um golo grande dos livro. pontos ao Não, Palmeirense. não é. John, do técnico espanhol, Eu acho Vítor muito Fernandes. estranho. Nada. A 13ª jornada, Coimbra na rota do Sporting. José Peseiro, tendo Eliasson um remate eficaz, na porta dos golos venceu a Académica. O brasileiro, uma vez mais, a faturar o primeiro golo aos 19 minutos. O segundo a serviço de Pedro Barbosa, 3 minutos mais tarde. João Carlos Pereira, treinador dos estudantes, tirou notas. Na segunda parte, Muito Dário, avançado aos 50 académico. minutos, diminuiu a desvantagem, marcando para os estudantes. Luciano repôs a igualdade na conversão de uma grande penalidade. 57 minutos. A um quarto de hora do fim, Rogério fixou o resultado do jogo em 3-2, dando os 3 pontos aos Guriões. Ai, enquanto o Sporting que atrapalhada. Carambolas atrás de carambolas. Impressionante. para o ataque mais efetivo. Podia ser daqueles jogos que dava No estádio da Luz, títulos. o Benfica recebeu o Estoril. O encontro Sim. esteve longe de ser uma mera formalidade para os encarnados. O Estoril vendeu cara à derrota. Foi a primeira equipa a marcar por João Paulo, logo aos 4 minutos. Um golo que deixou o técnico italiano... Nos dois jogos com o Estoril, o Benfica esteve sempre a perder. Começou sempre a perder. Não tinha essa lembrança. O golo de Simão descansou Trapattoni. Aos 44 minutos, Caradas lançou-se na rauva. O árbitro assinalou a grande penalidade. Simão exímio não Graças pegou e a mais Deus 3 temos pontos. Simão. O Benfica ganhava, Mais uma recuperava vez. o ponto da classificação. É verdade. Fazer Ao lado do efeito. Futebol Clube do Porto. 14ª jornada. Podes falar. Não Campeões foi? do mundo. Aqui já tinha sido então a disputa da Intercontinental. Exatamente. Parei aqui para a gente falar porque o Porto foi campeão mundial. Exatamente. Chamem-lhe o que quiserem, mas a FIFA conhece aquilo como um título de campeão do mundo, Exatamente. por isso Campeão. tem todo o valor. Ganharam a Intercontinental. Penso que foi o último clube a ganhar a taça Intercontinental. Foi. O Mundial de Foi o Clubes último foi clube, algo sim. que puseram em prática, começou em 2000. Não sei se durou mais do que um ano, depois voltou Sim. outra vez a Acho que durou 2 anos. ou 3. Há aquele celebrano em que o Vasco da Gama dá 3-0 ao United. Pronto. Ahm, Mas a Intercontinental nunca tinha morrido. O Mundial de Clubes é que Tentaram pôr em não prática. teve grande sim. Sei que no ano anterior voltou a Intercontinental, isso eu tenho memória. E o Porto no ano seguinte ganha a Intercontinental com uma das surpresas de 2004, o Once Caldas, que é um clube super modesto da Colômbia. Sim, Eu nem sei se eu consigo classificar. tem muito poucos títulos do que eu vi. Sim, pouquíssimos. Teve uma exceção Sim. graças ao treinador que o levou ao Libertadores, Sim. o Montoya. Montoya, Luís Fernando Montoya, sim que é. Estava à procura dos meus nomes. sim. Era um treinador colombiano que estava em ascensão na Colômbia, lá está, e que, surpreendendo tudo e todos, ganha a Libertadores, eliminando colossos da América Latina. Santos, de Diego Sim, Rivas. senhor. A gente não vai pôr aqui o jogo todo, nem vamos pôr aqui nada da Intercontinental, quanto muito eu coloco aqui nas edições umas fotinhas, porque houve uma rixa muito grande nos jogos entre Santos e o Once Caldas, em que o Diego Ribas foi provocar o Henao e depois reencontrou
Sim, sim, sim. Na Intercontinental, é verdade. e foi picá-lo na disputa de penaltis novamente depois no Porto. E ele, Sim. Ele recentemente veio falar disso no Instagram, sim, que é o único jogador que se conheça que foi expulso numa disputa por penalti. mas isso é coisa da altura. E ainda te posso dizer outra. Mais um facto que é Diego Ribas não só ganha uma expulsão, como ganha um Toyota por ter sido o melhor em campo nesse jogo. Porque a Toyota patrocinava a Taça Intercontinental, principalmente nos anos finais, e o melhor em campo ganhava um Toyota. E a Toyota deu-lhe um carro por ele ter sido o MVP do Vou-te jogo. corrigir, não foi o Diego Ribas, foi o Manis. Não a teimo. Não vou a teimar, estava a ideia que era o Diego, mas não a teimo. Foi o Manis. Eu vi isso há poucos dias. Foi o Manis e ele depois não quis jogar, doou o preço do carro para uma instituição. Mas foi um jogo Pronto. bem disputado. Se calhar o Porto tinha, com certeza, tinha condições para fazer muito melhor do que aquilo que fez. País diferente, o Vítor Bia sentiu-se mal durante a partida, teve que ser substituído pelo Nuno Espírito Santo. Ele até hoje não sabe o que é que se passou. Ele teve, sei lá. Sim, eu lembro-me que na altura ainda a questão do Ferro Exato. estava muito fresca, ficou tudo muito preocupado, mas Principalmente passou claramente de um susto. Principalmente ele. Eu vi uma entrevista dele, acho que não foi recente, o Vítor Bahia, que ele falou exatamente isso. Por aquilo que tinha acontecido com o Feyer, ele ficou receoso porque ele realmente não sabe explicar o que é que sentiu, mas foi uma má disposição muito forte e teve que sair. Sim. Talvez janeiro, afinal, Sim, mas é obviamente verdade. ele ia ter disputado tantas finais, mas pronto, bateu mal, talvez seja o jet lag, não faço ideia. O que é certo, Pois, pode ter acontecido muitas coisas, é pá, não acontece. Exato. E não sei se não foi nessa época também que tinha morrido um júnior do Benfica também em campo. Foi nessa o época. Bruno, Não sei se foi em 2004, mas foi nessa época, sim. o Bruno e não me recordo agora o nome. Não me recordo o nome do rapaz, já não me lembro. Mas sei que isso aconteceu e estava bem marcado. Bruno Baião, eu estava a pensar em Bruno Paixão, que era comórbido, não, Bruno Baião. Da nossa- Morreu também em maio desse ano. Por isso, sim, eram demasiadas mortes e obviamente, quando o Bahia se começa a queixar, fica tudo mais do que aflito e completamente natural, obviamente. Obviamente. E para a nossa geração que viu esses casos todos, e em 2002 aconteceu lá na Taça das Confederações o Foué dos Camarões, Sim, do Senegal, que morreu. verdade. E, então, essas coisas estavam bem presentes na nossa cabeça. 10 até aos 12 anos que a gente tinha, 13, 14, vá. Olha, só para te corrigir, a dizer que era dos Camarões, sim. Camarões? E ele na altura Sei que era tinha 28 anos. Sim. Então, Sim, aconteceram muitas quase de seguida. isto tudo para falar sobre a rivalidade de Diego Ribas com o Enal. Para lembrar que o Santos tinha uma super equipa, os meninos da Vila, que era o Diego Ribas e o Robinho, que nesse ano, nessa Sim. janela de transferências, também estava a ser associado ao Benfica. Ele acaba por E foi uma novela que durou um mês inteiro. muito. Isto no mercado de inverno. A gente ainda não chegou lá, Sim. mas foi uma novela bem intensa. E depois o José Caldas vai jogar a meia-final com o São Paulo, também uma super equipa, aquela de São Paulo. Mais uma vez, Sim. o José Caldas a eliminar um colosso, vai defrontar a final com o Boca Juniors, que naquelas épocas estava a limpar tudo o que era taças da Libertadores, com o Carlos Bianchi, o lendário Carlos Bianchi, e ganha. Ganha mais uma vez, isto que a Libertadores era disputada a 2 jogos. Sim, exatamente. Havia as pontos. finais a 2 jogos que acabaram há bem pouco tempo. Depende do que consideras pouco tempo, mas sim, não faz assim. Sim, bem pouco tempo, pronto.
acho que a final disputada pelo Jorge Jesus em 2019 é a primeira de final Pronto, única, exato. se não me engano. Eu sei que o Jesus fez só um jogo. Para teres eu tenho base de Sim, comparação a Libertadores que o Atlético ganha e em 2013 e é a duas mãos. Portanto, sim, sim. E a do Grêmio também, acho que é a duas mãos. mãos. É uma Sim, coisa. Vá, podemos dizer que é uma coisa recente. Vá. Ahm, e é isso. O sim. Once Caldas surpreende tudo e todos. Em 2004 era o ano das zebras, como dizem os nossos amigos brasileiros. E nesta jornada o Porto joga mais à frente. Esta jornada porque estava a disputar a Intercontinental. Pedro Manuel marca o penalti decisivo. Sim, é verdade. Isto é a jornada 13. Este jogo só foi feito. Só foi feito quando? Do Porto, Aliás, até foi acho que o jogo foi 22, antecipado. se eu não estou em erro. Mas isso já vai ver. Então não tenho a certeza. Sim, aliás, sim, a jornada foi 10, 11 e 12 e o Porto só joga depois a 22. Exatamente. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Estou aqui para aqui a falar. Ou se a Siga, gente siga. siga. Alright. Vamos andando. Um empate a 0 para abrir a pestana. Estádio José Alvalade, Sporting de Braga. Aos 46 minutos, Hugo Viana apontou um golo que foi invalidado pelo árbitro por alegada posição irregular do médio leonino, decisão acesamente reclamada por Acho que jogadores do Sporting. Será que vai dar imagens? Erro do árbitro auxiliar por Hugo Viana. Bem em jogo, apontou um golo limpo. Lance que marcou o Ai, encontro e ficou para a discussão e história de um jogo que mais de terminou 1 metro em com jogo. Foi mais É tarde já com o título de Ok, campeão mas- de clubes que os azuis e brancos Sim. jogaram a Lembro 14ª disto. jornada no Funchal frente ao Marítimo. Marítimo Vítor Bahia a não ficar nada bem na fotografia, mais uma vez esta época. o resultado do encontro por Luís Fabiano ao minuto 33. Aqui Fabiano a marcar sem querer. Estádio do Restelo, E Belenenses, Benfica. E aqui, Café deixa parar Porto, isto. Águia nas bancadas. Um clássico Porque aqui foi se calhar o grande resultado, o grande, como é que eu ia dizer? Se calhar foi o jogo do campeonato mais inesperado, foi o jogo mais inesperado do campeonato inteiro, porque o Benfica até vinha pacatamente na frente do campeonato, a acompanhar os da frente, e de repente foi ao Restelo e o Belenenses na altura vinha 10º, 11º e pimba, Henri Anchoé, nosso velho conhecido, não estava para meias medidas. Era daqueles tempos. Agora podes seguir. Só fazendo aqui uma adenda que isto foi na mesma semana em que o Porto é campeão mundial e claro, na escola toda a gente falava isto, que fim de semana incrível, não é? O Porto é campeão mundial e o Benfica leva Sim. 4 pastéis de Belém. Foi um momento bem Sim, marcante, sim. bem marcante e também para um certo indivíduo do Benfica que saiu da baliza. Foi uma gota d'água para o Moreira. Ele não foi o culpado, na Sim. minha ótica, mas foi um dos crucificados pelo Trapatónio. Falava-se muito que, porque na altura associava-se o Moreira ao Manchester United, falava-se que o Moreira já estava com a cabeça no United e o Trapatónio não foi por meias medidas. O Moreira não jogou mais no campeonato, salvo Eu erro. não lembrava disso. Deu a baliza ao Kim, que vinha do Braga, e acho que pode-se considerar que foi bem sucedido. Sim, o Kiko também não é uma figura assim muito bem amada. O Kim eu já ouvi darem-lhe o nome, uma alcunha que eu acho que faz muito sentido, que é o Kim é o anti-herói. O Kim não era o gajo que fazia a defesa espetacular, a defesa para a fotografia. Não, o Kim foi um guarda-redes muito low profile. Engraçado, eu acho que ele foi low profile, de facto, não era o perfil dele ser vistoso, mas eu acho que era um guarda-redes para a fotografia. Eu acho que ele fazia defesas às vezes boas, incríveis,
mas naquelas bolas fáceis ele deixava muito a desejar. Principalmente nos últimos anos, atenção. Na- Sim, sim, principalmente nos últimos anos, mas no início não era tanto assim. Uhum. No início não era tanto assim. Então vamos ver aqui os 4 pasteizinhos do ano. Então, siga lá. Minutos inaugurou o marcador. Anchoé, o homem do jogo. Aos 28 minutos, o avançado gabonês arrancou uma grande penalidade à Moreirinha. O Lourenço converteu no 2-0 para os azuis. Aos 34 minutos, José Pedro ampliou a vantagem para 2-0 no meio de uma defesa encarnada. Jubilava Carlos Carvalhal, técnico azul. No segundo tempo, aos 72 minutos, Zé Pedro rematou para 4-0. 4-0. A nota colorida no banco do Lourenço. Vai descontar o Socota, se não me engano. Socota marcou o ponto de honra do Isso. Benfica. Exatamente. Na baliza estava mais uma lenda das redes em Portugal, Marco Aurélio. Carvalhal era tão novo. Um player, olha, Esta es una lección que debemos parar un poco cuando no se puede ganar porque están en dificultad, debemos procurar de no perder. 15ª jornada. ótimo. A 15ª jornada, o estádio do Outra Dragão imagem deste recebeu em festa campeonato. novos campeões do mundo Lá de clubes vamos. que regressavam do Japão com a sua segunda taça intercontinental. Está ela de regresso a Agora era Portugal. tempo de a mostrarem na sua casa aos seus adeptos eufóricos. Ricardo Costa, também muito novinho. Sim, sim. Frente ao Moreirense, uma magra vitória por 1-0. Manis, aos 21 minutos, fez Eu o tenho pena que o Manis tenha sido assim pela porta no jogo pequena entre do Fair Play, Porto. decidiu do Futebol Clube do Porto. Depois vai sair em janeiro, se não me engano, Na quadra nesta da Galícia, época. Sporting de Braga, Boa Vista, 2 Não, minutos que animaram acaba, a temporada. acaba a época no Boa Vista, Porto, acho mandando já não lembro. provisório, caiu aos argumentos A gente do já vai Sporting ver. Braganense. Só vai para o Dinamo Loureiro, depois. logo aos 2 Eu penso que minutos, sim, abriu o marcador mas não para tenho os certeza também. Aos 12 minutos, Tiago atrasou a bola para a sua baliza. Com o guarda-redes desenquadrado, o autogol Este foi lance é muito inevitável. caricato. Com o desespero de Jé Pacheco, É passa muito também a engraçado. atenção. A 8 minutos do fim, o Braga chegou aos 3-0 por pá. Uma boa cabeçada a responder sim a um competente cruzamento. Olha, uma das figuras míticas do futebol português. No estádio Dom Fonseca, Manuel os Machado. canadenses marcaram em primeiro lugar. Epá. Silva, o O pistoleiro, Pílio Silva. Silva. tirar a baliza de Ricardo aos 10 É minutos. verdade, um grande avançado. Grande Partiu pistoleiro. de um canto à meia hora, Pepe repousa a igualdade. No final da primeira parte, o Liedson passou o Sporting para a Vamos frente do dizer, marcador. a 2-1. sopa. Pressionado, o pé esquerdo, E Liedson o seu imparável, lendário ao festejo, ritmo do Liedson. Pai Natal do símbolo Leão. Aos 54 minutos, Carlos Martins aplicou a sua temível meia distância para mais um golo dos Leões. Aos 70 minutos, o pistoleiro pisou, fez o segundo Eu acho que golo ambos os do jogo. guarda-redes do Sporting e do Porto, esta época foi um desastre. Olha para aí, que verdade. Do pistoleiro. Foi. E aliás, só em que só dar a nota que Silva estava emprestado pelo Sporting sim, nesta, sim. nesta época. Não tinha vingado no Carlos Sporting. Martins também pisou para o 4-2 no União. Sim, Num jogo com festa de golos e o ataque do Sporting a dar cartas. No Natal de regresso ao Estádio da Luz, o Benfica chamou o guarda-redes de Esquim à titularidade. Moreira passou para o banco, penalizado pela goleada do Restelo. Frente ao Penafiel, o Benfica venceu por 1-0 com um golo de Argel, no jogo em que o central brasileiro, na sequência do lance, quis beijar Giovanni Trapattoni numa atitude de paz. sim. Sono molto contento per dos cose molto importanti. La primera, la risposta dell'equipa después la derrota del otro domingo. Non fu solo orgoglio. Finalmente, io credo che l'equipa deve Este era o último, saber foi o che último jogo da Argel pelo temos toda Benfica, a possibilità que sairia para a Real Sociedade, de seguir Real, el camino o Racing de Santander. de toda la Superliga. La segunda, sono molto contento del regreso, voltar de un giocatore che l'equipa ganó, un giocatore come Assit,
16ª jornada. Rei Leão. No estádio do Bessa, o Boa Vista defrontou o Vitória de Guimarães e venceu por 2-1. Este é Aos sempre um 27 jogo bem minutos de grande quentinho. qualidade, Mais nas bancadas, É propriamente nos campos, no relevado, mas 1-0 Sempre. Sim, É sim, sempre bem sim. complicado. Sempre foi e sempre há de ser. Na sequência de um pontapé de canto, Alex, aos 56 minutos, repousa igualdade no marcador. este Alex que passa chega a ir para o Benfica. Mas os achadrezados chegaram à Acho que vitória não a chega- minuto do fim do desafio. Não chega a ir Golo de Diogo Valente. porque depois acho que 3 pontos segue para a conquistados, Alemanha, para o a projetar Wolfsburgo, o se não me Boa engano. Vista no segundo lugar. Já não me lembro. Diogo Valente também era tão novo. Estádio do Dragão, Futebol Clube do Porto, Rio Ave. A equipa de Vila do Conde a discutir o jogo e o resultado. Gaúcho, aos 28 minutos, deu vantagem ao Rio Ave, deixando o Vítor Fernandes solado, angustiado, com a inépcia da Pois. sua defesa. Não era só da defesa, não. Luís Fabiano, no minuto 72, igualou e fixou o resultado da partida. Uma equipa que perde tanto ponto em casa, de facto, Depois das férias do Natal, Numa Alvalade defesa encheu Assim não o dá. derby dos derbys, o E não Sporting deu. Benfica. Igualdade pontual entre os dois velhos rivais em discussão. Moreira a manter-se no banco por determinação da Trapatónico se estreava tal como José Peseiro num derby desta natureza. O primeiro golo foi apontado aos 22 minutos de jogo. tem mais. José Peseiro sentia A elevação que deste bem, Lietson hoje valeria no mínimo 60 milhões de euros. É verdade. no regresso de férias. Hoje em dia falamos tanto do Goica, este de facto é uma máquina, mas o Lietzen, A dizer sim ao gol. cuidado. O Benfica reagiu bem, respondeu melhor. Eu acho que os sportinguistas ficaram muito ressabiados com a ida dele para o Porto. Senão, hoje em dia, a conversa teria sido outra. Sim, sim, sim. Claramente. Não todos, mas há muita gente que não gostou. 1-1 no marcador. Eu já estive aqui num podcast A sportinguista desmarcar. O a avançado falar benfiquista. desta época, pelo menos Aos da 67 Taça minutos, UEFA, que eles vão à Edson final, visou o quinto bis do Brasil na temporada E, a concretizar a vitória dos Leões. Com o Sporting em inferioridade numérica, e eles a falaram vencer o exatamente Benfica isso. por O Lietzen 2-1, que não tinha soube tirar todas as partido condições da de ser uma superioridade lenda de que o jogo Sporting. lhe ofereceu. Só não Rei o Leão, é, finalmente, E primeiro. foi, deixou de ser. exatamente porque foi para o Porto. E foi campeão pelo Porto, então isso não é. Mas com mais. Ainda dói mais. A vitória justíssima. E com razão. Infelizmente, jogar com Sim. mais um. E no Gomes já era tão novinho. Com o mesmo espírito, acho que temos que refletir dentro da nossa casa, entre aspas, e ver o que de errado se passou, porque infelizmente um jogo que estava ao nosso alcance e que podíamos ter ganho na segunda parte, acabamos por perder. Rui Jorge, quando ainda não era selecionador nacional das camadas jovens. Acho que vai ficar lá nesse cargo para sempre. Vai ser vitalício. Sim. 17ª jornada. Grande 31. A Académica Lanterna Vermelha, já com Nel Vingada no banco, defronta a equipa liderada por Vítor Fernandes. O Clube do Porto procurava não perder o pé na Superliga. Os estudantes lutavam para saírem da situação difícil. Aqui está a em que nova se encontravam contratação na do Porto, classificação. Cláudio Pitbull. e Pitbull. A bancada era mais um dos inúmeros reforços Que veio a deixar muito melhor marca em Setúbal do que no Dragão. Verdade, ele esteve muito bem no Vitória Futebol Clube. O Porto não conseguia a vitória que o Para não me verdade. tratarem mal. da classificação. Fernandes sentia como era um ataque de motivação. Treinava. Opá, não teve assim grande. Aliás, não teve. Ele não teve no Porto lá. Foi o Ele não resultado final teve do jogo. tantas oportunidades assim. Ele próprio, eu vi uma entrevista há pouco tempo. Foi uma contratação Semana na Ilha da do Madeira, Vítor Fernandes. Nacional O Derlei Sporting vai com os para dois o Dinamo treinadores Moscovo. a verem o jogo da E bancada. quando o Vítor Carlos Fernandes Moreira, sai, o treinador dos madeirenses. ele fica ali sem Chapéu. espaço. Porque o Vítor Fernandes Sim. disse que ele vinha para ser titular. Nem teve tempo. Mais rápido, o Nem ponto teve avança, tempo. a fazer 1-0 para os Adriano. madeirenses. Adriano. Na sequência de um pontapé de canto, 3 minutos Ei. depois, Emerson Nunes ampliou a vantagem para 2-0. Esta equipa de Nacional era muito chata. Do Marítimo também, mas este Nacional na época era Sim. muito chato. Aos
aos 60 minutos de grande É sempre o valorização. verdadeiro 31 ir à Madeira. Para qualquer um dos Qualquer um grandes. dos grandes. Era uma dor de cabeça. Era, era sempre um problema. Livre, Custódio, 2 minutos mais tarde, repôs o empate no marcador. Sobre o minuto 90, Adriano conferiu os 3 pontos para o Nacional ao fazer o 3-2 para os madeirenses. Este Adriano, até uma condição física muito a desejar, numa Oliveirense marcou também Final da primeira alguns volta no gols. Estádio da Luz, num Benfica Boa Dá- Vista. dá a É atenção. verdade. Em que os benfiquistas se despediram com saudade de um bicampeão europeu. Está bem. Primeiro golo apontado aos 40 Simãozinho. minutos. Simão converteu uma grande penalidade. Vantagem ao intervalo para o Careca. Benfica. Achadrezados afundados em Quase. preocupações. Olha, Não mano, tanto como Jaime golaço. Pacheco. Segundo tempo, 58 minutos. Nuno Verdade. Gomes ampliou para 2-0. Só aqui em termos de polémica, Aos 67 minutos, Nuno Gomes Paulinho, tentou o Nuno resultado Gomes da favorável época ao Benfica moderna, para dos tempos 3-0. atuais, vá. Nuno Gomes a bizar pela primeira vez na estação. Isso merece 5 minutos de discussão, porque Trapattoni os números de Queres Nuno pausar? Gomes. Queres que eu pause o vídeo? Regressou então aos gols após 2 Espera, gols de ausência há o gol de com Mantorras. Sim, Vamos podes acabar pausar aqui o o vídeo. jogo. Deixa acabar o jogo e já vamos dissecar Sim. isso um Pedro bocadinho. Mantorra. Acima de tudo, eu tinha que agradecer as pessoas que me ajudaram a vencer essa lesão, que há 2 anos já carrego, e acima de tudo a minha família, meus filhos, e acima de tudo os amigos também que me deram força nesse momento. Primeiro pensei em dar um abraço ao Rodolfo Moura, foi uma pessoa que, acima de tudo, também foi importante nessa minha lesão, nessa minha recuperação, e queria agradecer a outras pessoas também que me ajudaram a vencer essa lesão, o Gaspar, e acima de tudo o Alex, foram muito importantes nessa minha lesão. Estou há 2 anos parado praticamente, e são os primeiros espaços que eu dou. E pronto, tem mais jogos, tem certeza vai encontrar mais oportunidades e certeza vão ter mais do Mantorra a 100%. Grande Mantorras. 2 notas. Estavas a falar de Nuno Gomes. Nuno Gomes tinha ótimos números até para a Fiorentina e lá também. Depois, Sim. não sei, pode ter mudado a forma de jogar. O futebol em Itália, agora sim, mas na altura então era muito mais físico, muito mais tático, muito mais agarrado à defesa. E Nuno Gomes pode ter perdido algumas características. Concordo. Pá, tu dizes em relação ao Paulinho, não sei. Não sei se o Paulinho é o Nuno Gomes dos tempos modernos. Eu percebo onde queres chegar, mas acho que ainda assim são diferentes. Se calhar nos registros são parecidos. Ou no percurso de carreira. E mesmo assim também não sei. Não, eu acho. Porque Paulinho já se afirma. E Nuno Gomes, depois desde que voltou da Fiorentina para o Benfica, tem uma época realmente boa, é a seguinte, que faz 14 golos no campeonato, em 15-16. Em 2005-2006. Mas andou sempre ali na casa dos 10, 9. Aqui, nesta época, tenho a ideia que ele até só faz 7 golos no campeonato. Eu agora não estou aqui com a tabela à frente, mas sim, tens razão, a época seguinte dele é muito boa. E é prejudicado por uma lesão, Sim. ele quase que não vai ao Mundial 2006 por causa disso. Sim. Perde a titularidade. Se bem que Pauleta era quase um titular indiscutível e faz uma boa campanha Sim. para a qualificação para o Mundial. Mas o Nuno Gomes estava muito bem no campeonato. Estava, como tu falaste, acabou com 14 golos. Mas esta minha provocação, e queria saber a tua visão, porque eu acho que tanto o Paulinho quanto o Nuno Gomes não são matadores. Nunca foram. Apesar dos números do Nuno Gomes antes de ir para a Fiorentina, eram muito. Ele era muito mais matador, sim. Mas ele próprio se classificava, ele não era um matador, ele não era aquele avançado. Por exemplo, que ele foi substituir na Fiorentina, não era um batistuta. Sim. E quando Sim. regressa ao Benfica, acho que ninguém com aquela aura, não, o Nuno Gomes vai trazer golos. Ele gostava mais de jogar com dois avançados e de fazer os apoios, aquelas tabelinhas que eram muito finas. É verdade. É verdade. De movimentação dele. E no Benfica ele também abria muito espaço para os extremos entrarem. Principalmente para o Simão estar à baliza. Ele era mais um jogador de apoio. E para o Giovanni vir da direita também. Tal como o Paulinho. É um jogador de apoio. Pedir golos, sei lá, mais de 15 golos ao Paulinho, ou 20. Gente, não... Sim, faz-se, mas boa. Não é a coisa mais óbvia, sim. Pronto, lá está. Sim. Tem que ser uma época mesmo extraordinária.
E ambos não, Sim. não é esse perfil do jogador. E nem, eu acho que até é um pecado pedir só golos a um avançado como o Paulinho e como era o Nuno Gomes. Eles são muito mais do que isso. Sim. E até para dar seguimento ao que tu dizes, a melhor época do Paulinho está a ser quando tem um avançado de área no lugar que era dele. Estás a ver? O Paulinho agora tradicionalmente cai um pouco mais na esquerda Uhum. e está a ser a época mais produtiva dele. Exatamente. Pá. Mas sim, percebo a tua provocação. Queria só deixar nota para o Mantorras Boa. que o tempo passa e a malta que vier a seguir a nós de outra geração já não terá visto o Mantorras jogar. E nem O entendo. Mantorras E nem entendo aquilo que é o Mantorras. nem entendo. O Mantorras passou um verdadeiro calvário de lesões, quase 2 anos sem jogar à bola. Trapattoni aproveitou, mesmo sabendo que ele só podia jogar cerca de 25, 30 minutos, tentou tirar o mais dele possível, porque Socota também andava quase de lesão em lesão e Carada já estava a falhar muito golo há muito tempo. Uhum. E Mantorras entrava muitas vezes para ajudar a desbloquear o jogo na segunda parte. E mesmo assim, nesta época, fez 5 golos a vir só do banco. Não tem nenhum jogo a titular. Mantorras era um prodígio, tinha tudo para ser um fenómeno, não fosse a lesão. Ainda no Alverca, o AC Milan falava-se na altura que dava 5 milhões de euros, 1 milhão de contos pelo Mantorras ao Alverca em 2000. Por isso pode ver. Não tinha lembrança. Acabou por ir para o Benfica e Vieira dizia que já só o vendia por 90 milhões de euros. É isso, já me Quando a transferência mais cara de sempre na altura era o Zidane por 65, se não me engano. Uhum. Corretíssimo. Mas pronto, lá está. Quem viu jogar Mantorras na época boa, pá, sortudos. Quem viu jogar depois da lesão e que teve, principalmente 2004, 2005, a partir daí foi sempre um bocado a descer. Mas quem viu depois da lesão também teve sorte, pá, e quem conseguiu estar no estádio, pelo menos uma das vezes que ele marcou, eu estive no último gol do Mantorras, no jogo contra o Rio Ave. Pá, era um jogo que chovia, estava o relevado empapado até dizer chega. O Bruno Mendes, o central do Rio Ave, em 2008, 2009, pá, faz um carrinho, vai acertar no fiscal de linha por causa da chuva e da água no relevado. Incrível. E o jogo foi 0-0 até para aí aos 65, 70 minutos. A questão é que assim que aqueceu o Mantorras, pá, parecia que estava o Estádio da Luz cheio com 80 ou 90 mil pessoas. E depois, então, quando fez o golo, pá, completamente surreal tudo o que acontece. E Mantorras era muito isso. Às vezes, Mantorras era usado não para entrar, para influir no jogo, só para transmitir, para puxar o público para o pé da equipa outra vez. Se era só aquecer, já era uma coisa transcendente. Pronto. Teve a lesão que teve uma carreira imensamente aquém do que se esperava, do que se estimava. Infelizmente. Olha, é o que é. É isso tudo. Eu não vou acrescentar muito mais do que aquilo que tu falaste. Está tudo dito. Ficou aquém de uma grande carreira. Eu não diria que ele fosse ser o novo Ronaldo, o fenómeno, lá está, daquele tempo, mas se calhar tinha tudo para ser, se calhar eu digo que teria tudo para ter feito uma carreira, se calhar ao nível de grandes jogadores africanos como o Eto'o, por exemplo, como o Nwango Kanu, que passou pelo Arsenal, coisas semelhantes assim. Jogadores diferentes, claro, mas carreiras se calhar semelhantes a isso. Sim. Eu até acho que o perfil do Mantorras é muito parecido ao do Samuel Eto'o. É rápido, Sim, tinha boa finalização, rápido, técnica. Era um perfil muito idêntico. Talvez, algo assim. Só quero finalizar aqui com uma grandíssima nota de rodapé. Já saiu, já está disponível o livro do Miguel Lourenço Pereira. Não é o Miguel Ribeiro, Miguel Lourenço Pereira. Não, é o outro. Chama-se Miguel, também merece nota, mas pronto. Acabou de sair o livro dele escrito em inglês.
o livro também saiu lá em Inglaterra, porque só nesses países é que se gosta de ler de futebol e perceber de futebol. Nós cá só gostamos de polémica e gostamos da confusão e do nosso clube, sejamos sinceros. Portanto, faz todo sentido um livro desta grandeza sobre o futebol português sair do país que respira. Eu vi uma participação de Miguel na Copa do Cavani em que ele diz que o pessoal da Inglaterra gosta de saber do futebol da Albânia, por exemplo, ou da Lituânia, coisas assim. Então faz Sim, gosta de saber o futebol no geral. Não estamos a dizer isto, não estamos a tentar matar ninguém, nem a dizer que ninguém quer saber de futebol em Portugal, mas é a generalidade, como todos sabemos. A generalidade quer saber do resultado ao fim de semana e está bom. Até vai ser algo que eu vou debater no meu episódio que eu vou falar sobre a Taça da Liga, sobre a Finals Four, ao contrário do que circulou por aí e tal. Esta minha experiência ao ver os 3 jogos da Final Four fez-me perceber algumas coisas, não só no panorama que eu acho que está o futebol português, mas também o meu panorama, aquilo que eu achei a minha experiência. Mas já me estou a alongar e fugir daqui da minha nota de rodapé, já está disponível, saiu na segunda-feira, no dia 29 de janeiro, portanto já está disponível para quem quiser. Em diversas plataformas, na UC, na Amazon, Bring Me That Horizon. Vão à procura e comprem. Comprem muito, até para o homem ganhar dinheiro com isto. Exatamente, porque ele não escreve isto à toa. Portanto, acho que eu estou ansioso para o receber, ainda não o recebi. Estou à espera que ele chegue aqui na caixinha de correio. Por favor, minha gente, se gostam de futebol e saber mais sobre o futebol português na sua essência, e relembro, os 3 grandes só está num capítulo. O resto há muita coisa para falar no português. Ou se há. E acho que tu és parte integrante nisto, pelo menos no Futebol Bolso, porque a ti os 3 grandes é uma nota de rodapé na tua vida. Tens mais de te preocupar do que os 3 grandes. Os três grandes já lá vão, tinha o pai 12 ou 13 anos, que isso depois passou. E bem, Por isso. E bem. E é isto, gente. Portanto, comentem, subscrevam. Eu estou a gostar. Partilhem, claro está. Eu estou a gostar um pouco da vossa interação mais. Eu estou a ver uns comentários aí a chegar nas nossas caixas, nos nossos vídeos. Portanto, um pouco tímidos, mas estão a chegar, o que é bom. Portanto, joinha. Sim. E a gente aparece no próximo episódio. Não sei quando é que sairá, mas é quando for. Portanto, Miguel, abraço. Abraço. Tchau.